hoje nossa aula é sobre as reações de oxirredução e o balanceamento pelo método da oxirredução. Tá? O balanceamento de equações químicas através do método da oxirredução. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as reações de oxirredução e depois a gente fala sobre o balanceamento. Então, para a gente começar aqui, o que é uma reação de oxirredução? Gente, vamos começar com um exemplo aqui. Ali mostra na imagem, vocês podem observar aí, uma certa localidade onde há uma intensa produção de fumaça nesse local. Tá? Um dos produtos liberados durante a queima de combustíveis, principalmente dentro da indústria, é uma substância conhecida como dióxido de enxofre, o SO2. Essa substância, quando ela está no ar, ela entra em contato com o gás oxigênio, né, que forma o ar, e na atmosfera vai produzir o trióxido de enxofre, que é o SO3. Esse SO3, posteriormente, ele pode reagir com a água e formar ácido sulfúrico e ocasionar o que a gente chama de chuva ácida. Tá? Então aqui embaixo nós temos a equação química que representa a reação entre esse gás produzido, né, durante a queima de combustíveis na indústria, o gás oxigênio, com a formação do trióxido de enxofre, que posteriormente pode reagir com água para formar a chuva ácida. Tá? Essa reação química aqui, se a gente for analisar ela segundo os conceitos que a gente aprendeu na aula passada, de determinação do número de oxidação de cada elemento químico, nós vamos poder observar que existe uma variação no número de oxidação das espécies químicas que estão participando dessa reação. Então, eu classifico ela como uma reação de oxirredução. Tá? Olha aqui ela esquematizada novamente no nosso slide. Prestem bem atenção. Então, a gente pode observar nesta reação que, primeiro, ocorre transferência de elétrons entre duas substâncias químicas. Ou seja, os elétrons são cedidos por uma substância e recebidos por outra. O elemento químico que ganha os elétrons, a gente já viu isso, ele tem seu número de oxidação diminuído, ou seja, o NOx dele diminui porque ele ganhou elétrons. O que perdeu elétrons vai ter o seu número de oxidação aumentado. Tá? Então, olha, vamos só recordar rapidamente lá na nossa aula passada o que é o número de oxidação. O número de oxidação é a carga elétrica aparente de um elemento químico quando ele está formando uma substância, uma molécula. Tá? Essa carga elétrica aparente depende da quantidade de elétrons que ele compartilha, ou que ele perde, ou que ele ganha durante essa ligação química. Tá? Então, nesse caso aqui, no exemplo aqui dessa reação entre o dióxido de enxofre e o gás oxigênio, a gente tem um elemento que vai ganhar os elétrons e, consequentemente, seu número de oxidação ele vai diminuir. Um outro elemento químico que vai perder os elétrons e, consequentemente, seu número de oxidação vai aumentar. E a gente sempre deve levar isso em conta, que a quantidade de elétrons doados tem que ser igual ao total de elétrons recebidos. Nunca pode sobrar ou faltar elétrons nessa reação química. Tá? Então, a substância que contém o elemento que perde os elétrons, ou seja, a substância que tem o elemento que vai ter seu número de oxidação aumentado, ele é chamado de agente redutor. Por que agente redutor? Porque ele será o responsável por causar a redução da outra espécie química. Tá? Lembra que a gente viu que reações de oxirredução elas ocorrem sempre duas semi-reações separadas, que é a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Quem sofre a semi-reação de oxidação perde elétrons e, portanto, aumenta o seu número de oxidação. Quem sofre a semi-reação de redução ganha elétrons e, portanto, tem diminuído o seu número de oxidação. Tá? Então, gravem bem isso que está escrito aqui, gente. Eu vou até circular ali para vocês gravarem bem. Ó. Quem perde elétrons é o agente redutor da nossa reação de oxirredução. Tá? E olhem aqui embaixo.
quem aumentou o NOx, né, quem perdeu os elétrons, foi o enxofre. A gente diz que ele sofreu a reação de oxidação, quer dizer que o enxofre foi oxidado, tá? Ele sofreu a reação de oxidação. E a espécie química que tem o enxofre que perdeu esses elétrons, que tem o enxofre que vai ficar sem esses elétrons, ela é chamada de agente redutor. Tá? Então aqui o enxofre é quem sofre a oxidação, porque é ele quem perde os elétrons nessa reação química. Tá? Aqui em cima a gente tem o NOx do enxofre antes da reação acontecendo, que era mais 4. E depois da reação com o oxigênio, o NOx do enxofre passou a mais 6. Tá? Lembram, gente, como é que nós fazemos para determinar, para eu descobrir que o NOx aqui é mais 4 e aqui é mais 6? É só a gente seguir aquelas regrinhas básicas da nossa aula passada, tá? Quando a gente estudou a determinação do NOx nas espécies químicas. O oxigênio, quando ele está ligado com qualquer outra substância química e que não seja um peróxido, o oxigênio, o número de oxidação dele é menos 2. Esse é o número de oxidação do oxigênio. Tá? Aí como é que eu sei que o NOx do enxofre aqui é mais 4? Tá? Mais 4 por quê? Eu tenho 2 átomos de oxigênio, cada um deles com carga elétrica menos 2. Aí, se eu tenho 2 átomos e cada um deles com carga elétrica menos 2, significa que a carga elétrica total dos átomos de oxigênio é menos 4. Portanto, a carga elétrica, o NOx do enxofre, tem que ser o suficiente para neutralizar todas as cargas elétricas do oxigênio. Se eu tenho menos 4 como carga total para todos os oxigênios, a carga do enxofre tem que ser mais 4. Tá? O mesmo a gente aplica aqui. A carga elétrica do oxigênio é menos 2, só que aqui eu tenho 3 oxigênios. Então vai dar um total de menos 6. Portanto, a carga elétrica do enxofre tem que ser mais 6 para neutralizar todas as cargas elétricas do oxigênio ali. Tá? Assim que eu descubro o NOx do elemento químico aqui. Beleza? Então, olha, vamos lá, vamos só recapitular rapidamente aqui o que eu acabei de falar para vocês. O enxofre perde os elétrons durante a reação química. Perceba então aqui ó, que o NOx dele aumenta, era mais 4 e passou para mais 6. Portanto, ele sofre a reação de oxidação. E a espécie química que tem o enxofre que perde os elétrons, no caso aqui é o SO2, quem está perdendo os elétrons, ela vai ser chamada de agente redutor. Então, o SO2 é o agente redutor. Tá? Continuando. A substância que ganha os elétrons, ela tem o seu NOx diminuído, ou seja, diminui o seu NOx, seu número de oxidação, e, portanto, a gente vai chamar ela de agente oxidante. Tá? O agente oxidante. Olha aqui, então, quem ganha os elétrons vai ter o seu NOx diminuído, e, portanto, ela é classificada como agente oxidante. Tá? Vamos lá analisar aqui. Continuando colocando aqui o NOx dos demais elementos químicos, o oxigênio aqui, o O2, a gente aprendeu que qualquer substância que esteja na sua forma simples, né, que seja uma substância simples, o NOx do elemento químico sempre vai ser 0. Então, aqui o O2 está na forma de uma substância simples, o NOx dele é 0. Tá? Depois que a reação química aconteceu, o NOx do oxigênio passou a ser menos 2. Significando, então, que o oxigênio, que era esse daqui, e passou para esse daqui, significa que ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, o NOx dele diminui. Então era 0 e passou para menos 2, ocorreu uma diminuição do seu número de oxidação. Portanto, eu digo que o oxigênio sofreu a redução. Redução porque ele ganhou os elétrons. Mas chamamos a molécula que ganhou os elétrons, que é o O2, de agente oxidante. Agente oxidante porque ele é o responsável por causar a oxidação. Não é porque ele sofre a oxidação. Quem sofre a oxidação é o enxofre.
Mas o oxigênio é chamado de agente oxidante porque ele causa a oxidação. Da mesma forma que o SO2 ele é chamado de agente redutor, não porque ele sofre a redução, mas porque ele causa a redução do oxigênio. Tá? Então, olha aqui, esse tipo de reação, como eu falei para vocês, então, como há transferência de elétrons do enxofre para o oxigênio, é uma reação classificada como uma reação de oxirredução. Olha outro exemplo aqui de uma reação de oxirredução, é aquela que ocorre com o ferro durante a formação da ferrugem. Tá? Qualquer material que seja feito de ferro, ele tem tendência a enferrujar. O que é a ferrugem? Nada mais é do que uma reação química de oxirredução entre o ferro, que constitui o material lá, o gás oxigênio do ar. Ocorre transferência de elétrons do ferro para o gás oxigênio, formando uma substância química chamada de óxido ferroso, ou óxido férrico. Essa daqui é o óxido férrico, tá? Não é o óxido ferroso. Que nada mais é do que a ferrugem, tá? A ferrugem, que a gente chama, é o óxido férrico aqui, no caso, que é formado durante a oxidação do ferro, essa reação com o oxigênio. Vamos analisar essa reação química aqui através do NOx de cada elemento químico. Olha o ferro. Lembra que eu falei que qualquer elemento químico, qualquer substância que esteja na sua forma simples, o NOx é zero? Então aqui o NOx do ferro é zero. Depois que a reação de oxirredução aconteceu para formar a ferrugem, o NOx do ferro passa a ser mais 3. Por que mais 3, gente? Como é que eu vou sempre bater nessa tecla? Como que eu descubro que o NOx do ferro ali é mais 3? Por exemplo, vamos fazer aqui juntos. O do oxigênio sempre vai ser menos 2. Não é verdade? E eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui, então eu vou multiplicar essa carga elétrica de um oxigênio pela quantidade total de átomos. Vou multiplicar menos 2 por 3 vai dar menos 6 a carga elétrica total de todos os oxigênios. Tá? Menos 6. A carga elétrica do ferro tem que ser o suficiente para neutralizar todas essas cargas elétricas, né? Só que eu tenho 2 átomos de ferro. Então eu vou pegar esse menos 6, dividir ele por 2, vai dar 3. Aí esse, 3. Aí esse 3 tem que ter a carga positiva, né? 3 positivo é a carga de cada átomo de ferro. Como eu tenho 2 átomos de ferro, vai dar mais 6. Cada átomo de oxigênio é menos 2. Como eu tenho 3 átomos de oxigênio, também vai dar menos 6. Assim, fica neutro a carga elétrica total da ferrugem. Por isso que ali é mais 3 a carga elétrica do ferro, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Continuando agora, olha aqui a carga elétrica do oxigênio. No primeiro momento, antes da reação de oxirredução, a carga elétrica do oxigênio é zero, né, porque ele está na forma de substância simples. Após a reação de oxirredução, a carga elétrica do oxigênio passa a menos 2. Então, o que significa aqui? Que o ferro ele teve o seu NOx aumentado, era zero e passou para mais 3. Então, ele perdeu elétrons, ele sofreu a oxidação. O oxigênio era zero, a carga elétrica, e passou para menos 2. Então, diminuiu o seu NOx. Portanto, significa que o oxigênio sofreu a reação de redução. Tá? Outro exemplo de reações de oxirredução. Quando a gente deixa uma garrafa de vinho aberta durante muito tempo. Tá? O vinho vai começar a sofrer oxidação, vai começar a sofrer reações de oxirredução. E esse vinho, consequentemente, ele vai estragar. E tem uma grande tendência aí de virar outros compostos que não necessariamente o vinho. Tá? Mais um exemplo aqui de reações de oxirredução são as reações que ocorrem nas pilhas, baterias e afins. Tá? Nesses equipamentos, a produção de energia elétrica dentro desses materiais, das pilhas e das baterias, ela é baseada em reações de oxidação e redução. Por quê? Quando a gente fala em eletricidade, a gente está falando em movimento, em fluxo de elétrons. Nas reações de oxirredução ocorre passagem de elétrons de um elemento químico para outro. Então é natural a gente pensar que se tem um equipamento que gera eletricidade, ele precisa estar ocorrendo reações de oxirredução dentro dele. Tá? Obviamente, aqui é produzir eletricidade a partir de energia química, tá?
Aí envolve reações de oxirredução. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, numa indústria hidrelétrica, aí não é por reações de oxirredução que são produzidos a energia elétrica lá dentro. É outro tipo de conversão de energia. Tá? Então, em todas as situações que a gente viu, a gente tem reações de oxirredução representando um fenômeno químico. Aqui um exemplo, aqui outro exemplo, aqui um terceiro exemplo, tá? Que é a reação entre zinco metálico e sulfato de cobre para formar cobre metálico e sulfato de zinco. Isso daqui é uma reação que ocorria, né, nas primeiras pilhas que foram inventadas. As primeiras pilhas que foram inventadas lá há mais de 130 anos atrás, elas funcionavam baseando-se nessa reação química entre zinco e cobre, tá? Observa que o zinco, ele tem nessa situação aqui, a carga elétrica dele é zero. E aqui, o zinco não vai ser mais zero. Aqui o cobre não é zero a carga elétrica dele, o NOx, e aqui vai ser zero. Então significa que se aqui era zero e aqui não é mais, o zinco vai ter mudança no seu NOx. Se aqui não era zero a carga elétrica do cobre e aqui vai ser zero a carga elétrica dele, significa então que também ocorreu mudança no NOx do cobre. Portanto, a gente tem uma reação de oxirredução. Nesse caso, o zinco perde elétrons para o cobre. Portanto, o zinco sofre oxidação e o cobre sofre a redução. Tá? E como que a gente faz para realizar o balanceamento de uma reação de oxirredução? Vamos pegar como exemplo essa reação química aqui. Eu quero fazer agora o balanceamento químico dessa equação. A gente já aprendeu uma forma de fazer balanceamento químico que era pelo método das tentativas. Tá? Agora a gente vai aprender a fazer um balanceamento químico utilizando o método da oxirredução. Como que a gente vai realizar esse balanceamento químico? Olha aqui. Se eu escrever em cima dos elementos químicos o NOx deles, do fósforo aqui é 0, do nitrogênio é mais 5, do fósforo do lado de cá é mais 5 e do nitrogênio é mais 2. Gente, não foi colocado o NOx do hidrogênio e do oxigênio aqui, porque esses elementos eles têm NOx sempre fixo, tá? É sempre o mesmo. Do oxigênio é sempre menos 2, do hidrogênio é sempre mais 1. Em todos eles aqui, o NOx dos elementos químicos vai ser esse, mais 1 aqui, menos 2 aqui. Aqui mais 1, e aqui menos 2. E aqui menos 2 de novo, tá? Então não foi colocado do nitrogênio e do oxigênio, porque eles têm NOx fixo sempre, tá? Na verdade, o oxigênio ele vai poder ter situações em que ele não tem o NOx fixo, que ele é variável, mas é bem raro, é bem específico essas situações. Na maioria das vezes o NOx é sempre menos 2, tá? Então por isso não foi escrito o NOx de cada um deles. Coloquei ali só pra gente saber disso, tá? Percebam aqui o seguinte, o NOx do fósforo antes da reação química era 0, ou seja, não estava faltando e nem sobrando elétrons para ele. Depois que a reação química aconteceu, o NOx do fósforo passou a ser mais 5, indicando que ele perdeu 5 elétrons. Ao mesmo tempo, olha aqui, o NOx do nitrogênio aqui no ácido nítrico era mais 5, significando que estava faltando 5 elétrons para ele. Depois que a reação química aconteceu, o NOx do nitrogênio passou a ser mais 2. Ele ainda está faltando elétrons para ele, mas agora falta só 2, antes faltava 5. Significa que ele ganhou 3. Tá? Então o fósforo perdeu 5 elétrons e o nitrogênio ganhou 3. Como que usando essas informações eu posso realizar o balanceamento da nossa reação química? Ou seja, chegar aos coeficientes estequiométricos que vão na frente de cada espécie química aqui. Então vamos analisar agora o passo a passo. Então olha aqui, primeiro, o fósforo sofre a oxidação, porque ele perde elétrons. Enquanto o nitrogênio sofre a redução, porque ele ganha elétrons. Aí eu preciso descobrir
de quanto foi a variação do NOx da substância química, do elemento químico. Então, olha aqui, o fósforo. O NOx dele passou para mais 5 e antes era 0. Então, ele teve uma variação no NOx dele, olha aqui, mais 5 para depois 0. Ele teve uma variação no NOx de 5. Foram 5 o total que variou no NOx dele. O nitrogênio era mais 5 e foi para mais 2. Então, a variação no NOx do nitrogênio é 3. A gente vai usar essas duas informações aqui. O total da variação do NOx de cada elemento químico. Aí, esse valor que eu encontrei para a variação do NOx do nitrogênio, eu vou colocar ele como coeficiente do fósforo. Olha aqui. Então, como o total de elétrons cedidos e recebidos deve ser sempre igual, a gente vai inverter essas variações usando-as como coeficiente. O 3, que foi a variação do NOx do nitrogênio, a gente vai colocar como coeficiente na frente do fósforo. Estão vendo aqui que eu coloquei o 3 aqui? E o 5, que foi a variação do NOx do fósforo, eu vou colocar na frente do nitrogênio. Então, coloco o 3 aqui e o 5 aqui. Certo? Agora, o resto, a gente vai pelo método das tentativas. Os demais coeficientes da água aqui, do ácido fosfórico aqui e do óxido nitroso aqui, eu vou colocar a partir do método das tentativas. Como que a gente vai fazer isso? Aqui tem 3 fósforos. Do lado de cá só tem 1. Eu preciso que aqui também tenha 3. Então, eu vou colocar o número 3 aqui na frente. Quando eu coloco o 3 aqui na frente, esse 3 ele multiplica a quantidade tanto de hidrogênio, quanto de fósforo, quanto de oxigênio. Tá? Não esquece disso. Agora, vamos para o próximo. Eu tenho aqui, olha, eu tenho 5 nitrogênios. Porque o 5 está na frente aqui e multiplica tanto o H, quanto o N, quanto o O. Do lado de cá, eu preciso ter também 5 nitrogênios. Então, vou colocar o 5 aqui. Tá? Agora, por último, eu preciso balancear os hidrogênios e os oxigênios. Hidrogênio do lado de cá tem 9. Aqui já tem 5. Com mais 2 aqui, 7. Eu preciso que aqui tenha 9 também. Então, vou colocar 2 aqui na frente. Fico com 4 aqui. 5 aqui. Dá 9. Somando os dois. E aqui já tem 9. E oxigênio. Aqui tem 5. Mais 12 daqui. Dá um total de 17. Eu tenho aqui 15. Né? 5 vezes 3 dá 15. E mais 2 aqui dá um total de 17. Então, balanceamos a nossa equação química utilizando o método da oxirredução. Tá? Olha aqui, os coeficientes ficariam 3, 5, 2, 3, 5. Tá? Deixa eu apagar a tinta aqui e colocar mais bonitinho para ficar melhor para vocês ali. Então, a gente vai prosseguir o balanceamento por método das tentativas. Vamos colocando ali na frente de cada espécie química os coeficientes que eu já havia colocado anteriormente. Tá? Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Agora a gente vai falar de um passo a passo que a gente vai seguir para fazer o balanceamento de uma equação de oxirredução. Tá? Temos essa equação aqui, KMnO4 mais HCl, formando KCl, MnCl2, H2O e Cl2. Vamos lá, nosso primeiro passo. Descobrir todos os elementos que sofreram oxidação e redução. Ou seja, que tiveram a mudança no seu NOx, a mudança no seu número de oxidação. Como que eu descubro isso, gente? Isso é facinho, pessoal. O K, o NOx dele é sempre mais 1. Sempre, não muda. A não ser que ele esteja sozinho, tá? Se o K estiver sozinho, aí o NOx vai ser 0. Mas caso contrário, se ele estiver junto com algum outro elemento químico formando uma molécula, ele é sempre mais 1. A mesma coisa para o oxigênio. Normalmente ele é menos 2. Significa
que na grande maioria das substâncias o NOx do oxigênio é menos 2, só vai ter exceção caso ele esteja sozinho ou então quando ele estiver formando um peróxido. Aqui o H e o Cl é o mesmo princípio. O NOx do H é sempre mais 1, isso é fixo, e do Cl é sempre menos 1, a não ser que o Cl esteja sozinho também formando uma substância simples. Do lado de cá, o K é mais 1, sempre. O Cl também é menos 1. Aqui o Cl também é menos 1. O H é mais 1. E o O é menos 2. Tá? Opa, saiu errado o meu risco do menos 2 ali, deixa eu apagar e arrumar. Não era para apagar tudo, né? Vamos continuar aqui. Então olha ali, colocando de uma forma mais bonitinha o NOx dos elementos químicos ali, em cima de cada elemento químico, tá? Como eu falei para vocês, eu preenchi do K, do O, do H, do Cl e deixei esse Cl2 por último, não fiz do Mn nem desse Mn aqui, tá? Por quê? Porque essas substâncias, elas vão ter o NOx dela, essas que estão com o NOx em cima aqui em branco, o NOx está mudando. Perceba o Mn aqui, que antes era mais 7 e passou para mais 2. E o Cl, que antes era menos 1, passou para 0. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai seguir na hora de fazer o balanceamento químico é escrever o NOx de todo mundo aqui em cima e encontrar aqueles que tiveram mudança no número de oxidação, que no caso foi o Mn daqui e daqui, e o Cl daqui e daqui. Tá? Segundo passo nosso, olha ali, deixei destacado agora só aqueles que tiveram mudança no número de oxidação. Segundo passo, a gente vai calcular a variação do NOx, que a gente vai chamar de delta aqui, tá? Então vamos lá, vamos calcular a variação do NOx do Cl. Era 0 e foi para menos 1, significa que a variação foi de 1. Do Mn era 7 e foi para 2, significa que a variação foi de 5. Tá? Então encontrei aqui a variação do NOx do Mn, que é 5, e do Cl, que é 1. Terceiro passo. A gente vai multiplicar agora a variação do NOx do elemento químico pela sua atomicidade, ou seja, pelo índice que esse elemento químico apresenta. Tá? Olha aqui, por exemplo, o NOx do Cl aqui não é 2. O índice do Cl aqui não é 2. Então eu vou multiplicar a variação do NOx que eu encontrei para o Cl, que é 1, por 2. Então vai ficar 1 vezes 2 igual a 2. Eu encontrei que a variação do NOx do Mn foi 5. Se eu olhar aqui, o índice do Mn é 1, e aqui o índice do Mn também é 1. Então eu vou multiplicar o 5 por 1, dá 5 também. Fiz aqui então já essa multiplicação dos NOx. Agora eu vou para o quarto passo, que é inverter esse valor, colocando ele como coeficiente das substâncias. Então agora a gente vai inverter os resultados e colocar o 5, que foi o resultado que eu achei para o Mn, eu vou colocar na frente do Cl2 como coeficiente. O 2 que eu achei como resultado para o Cl, eu vou colocar na frente do KMnO4 como coeficiente dele. Então a gente vai fazer isso aqui, tá? 5 na frente do Cl2 e 2 na frente do KMnO4. Agora o resto do balanceamento a gente vai utilizar o método das tentativas. Por exemplo, vamos lá. Agora aqui, vamos começar com o K. Tem 2 Ks aqui, 2 potássios. Aqui só tem 1. Então vou colocar um 2 aqui na frente para que tenha 2 potássios aqui também. Aqui tem 2 manganês, 2 Mns. Aqui só tem 1. Então tem que colocar 2 aqui na frente também para que eu tenha 2 manganês também. Próximo agora. Agora dá para a gente ir para o cloro. Do lado de cá eu tenho 10 mais 4, tenho 14 cloros. Aqui eu só tenho 1, preciso ter 14 aqui também. Então vou colocar um 14 aqui na frente. Por último agora a gente pode terminar com o hidrogênio. Aqui tem 14 hidrogênios e aqui só tem 2. Preciso que tenha 14 do lado de cá, então vou colocar um 7
aqui na frente. Tá feito o balanceamento químico da nossa equação, tá? Deixa só eu conferir aqui que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. 14 Cl 4 e 5, 10, 14, tá certo. H14, 7, 14, O7. Por que tá? O oxigênio tá dando errado aqui. Deixa eu ver só passar pra frente aqui já pro resultado que eu coloquei no slide pra ver o que eu errei. Tá. Ah não, não é 7, é 8 que coloca aqui. Perdão, foi erro meu. Porque aqui não vai dar 14, aqui dá 16, né, no caso. Porque tem mais 2 CLs aqui. Exatamente, foi um erro meu aqui, gente. Então vai ficar 2, 16, 2, 2, 8 e 5 os coeficientes dos elementos químicos aqui. Beleza? Aí aqui a gente tem um outro exemplo de uma reação de oxirredução, que acontece, por exemplo, com talheres de prata, quando a gente coloca a cebola, quando a gente passa a cebola sobre eles. A cebola ela pode causar o escurecimento dos talheres de prata, porque ela tem enxofre na sua composição, e quando o enxofre reage com a prata, ele causa reações de oxirredução. Tá? Aqui nós temos a reação química representada, né, dessa reação de oxirredução que ocorre entre o enxofre e a prata. Já está balanceado, já está tudo certinho. Tá? Como que a gente consegue chegar aos coeficientes estequiométricos de cada substância química? Tá? Aqui deu um errinho, o H2S devia estar na frente do 2 aqui, tá? Então, vamos cortar aqui que ele devia estar aqui na frente do 2, mas tudo bem. Como que a gente vai chegar então aos coeficientes estequiométricos a partir dessas informações? É só seguir aqueles passos, aqueles 4 passos que estavam no slide anterior. Primeiro passo, a gente escreve em cima dos elementos químicos o NOx de cada um e encontra aqueles que tiveram mudança de NOx, que foi a prata e o oxigênio. Segundo passo, a gente calcula a variação do NOx de cada elemento químico que sofreu variação de mudança no seu NOx. Então determinamos aqui ó, que a variação do NOx da prata era 0 e foi para 1, variação de 1. Do oxigênio era 0 e foi para menos 2, a variação foi de 2. Aí depois, o terceiro passo, vamos multiplicar essa variação pelo maior índice do elemento químico. Aqui o índice da prata é 1 e aqui é 2, então a gente vai multiplicar o 1 por 2. Do oxigênio o índice aqui é 2 e daqui é 1. Então a gente vai multiplicar a variação do oxigênio por 2. Então aqui o da prata, que a variação era 1, multiplicamos por 2, então temos 2. Do oxigênio, multiplicamos por 2 também, era 2, multiplicamos por 2, era 4. Tá? Aí invertemos esses coeficientes. Tá? Aqui, gente, perceba o seguinte, 2 e 4, eles são múltiplos. Então eu posso dividi-los, tipo, dividir o 2 por 2 e o 4 por 2. Aí vai dar 1 e 2. Tá? Esse 2 eu vou colocar como coeficiente da substância que tem prata, aquela que tem o maior índice, que é esse daqui. Então vai ser aqui, o 2. E esse 1 eu vou colocar na frente da substância que tem oxigênio com o maior índice, que é aqui. Vou colocar 1 aqui. Aí agora o resto a gente faz pelo método das tentativas. Aqui são 4 pratas, aqui tem que ter 4 também. Aqui tem 2 enxofres, aqui também tem que ter 2 enxofres. Aqui tem 4 oxigênios, aqui tem que ter 4 hidrogênios também. Tá? Feito o balanceamento químico, terminamos de balancear a nossa equação aqui. Tá? Pessoal, eu vou parar aqui o nosso slide, porque a gente ainda tem mais uma aula e já está dando o nosso horário dessa primeira aula. Tá? Galera, só para deixar claro para vocês, então a gente está seguindo os horários lá normais de quando a gente tinha aula presencial, tá? Portanto, a gente vai parar agora, 8h10, que termina a nossa primeira aula, e retornamos novamente às 10h10, tá? 10h10, 10h15, né? Vamos dar os 5 minutinhos de tolerância aí. 10h15 a gente começa a nossa segunda aula de hoje, beleza? Então aguardo vocês 10h15. Pode entrar nesse mesmo link, tá? Não vai ter outro link não, tá bom? Até daqui a pouco, gente.